Bem-vindos ao vídeo onde eu falo sobre os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Fevereiro foi o mês do Reading Fairy Tales. Agora estava a tentar lembrar-me se eu fiz um vídeo sobre isso. Fiz. Fiz um vídeo sobre isso. Li alguns livros para o Reading Fairy Tales, que vão ser os primeiros que eu vou falar. Link para o vídeo em que eu falei do Reading Fairy Tales, que era o antigo projeto que eu tinha sobre ler contos de fadas e que acontece de 2 em 2 anos. Este ano foi ano de acontecer e eu decidi mudar-lhe o nome, porque o nome anterior já não fazia muito sentido. Eu acho que não falei nisto no mês passado, mas hoje, ou pelo menos para este vídeo, acho que faz sentido. Eu olho para a TBR que fiz para fevereiro e li 3 livros de 10. Podia ser pior. Mas pronto, houve um dos livros que foi uma troca, havia 2 extras, li um dos extras. Os recomendados, houve um deles que recomecei, mas não terminei, e outro que acabei por não chegar a ele. Poderá ser uma leitura ainda para o mês de março, da mesma maneira que fiz isso com um livro de janeiro. Então vamos começar pelos livros que eu li para o Reading Fairy Tales. O primeiro livro, como eu estava a dizer, foi um livro que vinha da minha TBR de janeiro, é o The Blue Salt Road, da Joan Harris. É um livro que é inspirado nas Child Ballads, que são uma série de traditional ballads, acho que é assim, English and Scottish popular ballads que foram recolhidas e publicadas pelo Francis James Child, daí também de serem conhecidas por Child Ballads. Neste caso em específico, o The Blue Salt Road é inspirado por coisas relacionadas com o mar, especificamente com selkies, que são seres feéricos. Está na moda os seres feéricos, que são focas e que, quando se retiram a sua pele, podem assumir a forma de humanos. No caso deste livro, o que acontece é que, e isso acontece em muitas histórias tradicionais e folclore, em que se há algum humano que rouba a pele do Selkie, ele acaba por ter que viver durante não, tem que viver entre os humanos e perde uma série de poderes e capacidades. No caso deste livro, a personagem principal é um homem que não é que seja, não é que não seja normal, mas não é tão usual. No caso normalmente o que acontecia eram noivas Selkie e não noivos. E, portanto, é uma história onde ele vai tentar procurar o seu lugar, procurar a sua liberdade. Está muito bem contada e este livro é ilustrado. Provavelmente não consigo fazer justiça com esta câmara às ilustrações. Tenho que conseguir acertar com o coisa também é muito interessante. Eu estou a gostar muito destes livros da Joan Harris, que ela tem vários, cerca de vários, não, não são cerca de vários, por enquanto são só quatro, sim, que é um que eu já li o ano passado, é o A Pocket Full of Crows, The Blue Salt Road, Orfeia, que será o próximo que eu vou ler, e o outro que é Honeycomb. Portanto, se estiverem interessados, recomendo esta nova interpretação de contos tradicionais ou de histórias tradicionais. Depois também para o Reading Fairy Tales li um livro que se chama Botanical Folk Tales of Britain and Ireland. Aliás, não foi bem ler, foi mais ouvir, porque ouvi o audiobook da Lisa Schneider, não sei se é assim que se diz, vamos fingir que sim. Neste livro, a autora foi pesquisar vários contos tradicionais, neste caso que tivessem uma componente botânica, portanto pode ser árvores, flores, whatever. Essa é uma componente da história. A maior parte das histórias foram recontadas pela autora, eu não sei se ela foi ver várias versões, mas ela faz referência no início de cada um dos contos qual é a origem desse conto. Gostei bastante de ler. É diferente de outras antologias que já li e fiquei com vontade de ler, porque a autora tem mais 2 livros, o Woodland Folk Tales of Britain and Ireland e Rival Folk Tales of Britain and Ireland. Potencialmente serão livros que querei ter para consulta para outras
por outras coisas. Ainda no Reading Fairy Tales, mas neste caso numa onda mais de livros de não-ficção, li um livro que se chama Fairy Tales and the Art of Subversion, The Classical Genre for Children and the Process of Civilization, do Jack Sipes. Este livro tem algumas ideias interessantes, e algumas teorias relacionadas com educação e com o potencial papel dos contos tradicionais no crescimento e civilização da criança. Infelizmente, é um livro dos anos 80 e em algumas coisas nota-se essa parte datada. Talvez se eu tivesse lido uma reedição do livro, que o livro foi reeditado nos anos 2000, há 20 anos, quase. Meu Deus, há 20 anos já. Pois, mas 20 anos faz diferença para os anos 80. Faz muita diferença, meu Deus, 20 anos faz muita diferença. Talvez se eu tivesse lido a versão mais recente, portanto, a reedição, que eu sei que foi revista, talvez tivesse sido um pouco mais interessante para mim, porque através de exemplos práticos, não só de contos, mas também do contexto como os contos foram publicados, foram escritos, foram editados, temos uma ideia de qual seria a intenção dos autores, da sociedade em geral e de porque é que alguns contos, em algumas alturas, foram melhor aceites ou mais aceites, porque é que alguns poderiam ter um papel de maior importância, a passar valores que na altura interessavam passar à sociedade. Mas pronto, como eu disse, há muitos comentários do autor, que é um professor americano, ou pelo menos que está sediado nos Estados Unidos, que são muito fruto do seu tempo. E isso, tendo eu já lido outras coisas do autor muito mais recentes, pronto, não foi a coisa mais. Não foi a leitura que eu mais gostei de fazer nesta onda. Depois li um livro que não contou só para o Reading Fairy Tales, mas também para o Ler a Doença da Teresa, o Pick a Shelf. O tema de fevereiro do Ler a Doença era pessoas com diferenças visíveis, e por isso mesmo eu aproveitei para ler um livro que eu já estava interessada em ler e que está relacionado de certa maneira com contos de fadas. É o Disfigured on Fairy Tales, Disability and Making Space, da Amanda Leduc. É uma coisa que eu tenho me dado conta, não só em contos tradicionais, apesar de estar muito presente em contos tradicionais, mas também em alguns livros de fantasia, não só de livros, filmes, séries, desde cicatrizes a outras diferenças que sejam visíveis nas pessoas, para destacar vilões ou personagens de má índole. E é uma coisa que, como leitora, talvez não quando era mais pequena, porque não tinha esse sentido crítico na altura, mas à medida que fui lendo mais e fui estando mais atenta àquilo que me rodeia, é uma coisa não, que já me incomoda já há algum tempo, que as pessoas usarem estes recursos, será que recursos não seria a palavra mais correta? Hum, Usar estes subterfúgios como para identificar vilões ou personagens más é simplista, é preguiçoso e muitas vezes ajuda a perpetuar estigmas e ideias que não correspondem à verdade das pessoas, e por isso mesmo acho que é algo que, como leitores ou pessoas que consomem histórias, sejam elas em que formato for, é algo que devemos estar atentos. Pelo menos, no mínimo, devemos questionar o porquê daquela diferença. Porque é que o autor escolher colocar aquela diferença, se foi porque não se lembrou de mais nada e, portanto, algo simplista e preguiçoso, ou se terá outro propósito. Há muita coisa que eu não sei, porque uma coisa é incomodar-me a mim, outra coisa é isso, de alguma maneira, criar expectativas ou criar. Nem sei muito bem como é que isto afeta outras pessoas que possam ter diferenças visíveis ou não só.
pronto, às pessoas que têm diferenças divisíveis, mas também como as pessoas reagem às pessoas com diferenças visíveis. Portanto, foi muito interessante ler este livro da Amanda Leduc, ler a perspectiva pessoal dela. Fiquei curiosa em ler outros livros que me possam elucidar, sobre esta relação que as pessoas têm com algumas destas diferenças e como é que poderemos fazer melhor ou não, ou pelo menos, não sei, eu acho que pelo menos questionar as coisas devia ser o mínimo dos mínimos, não aceitar tudo só porque sim. Mas, são outras questões. Não há muita coisa que eu não tenho uma resposta, mas lá está. Por isso mesmo é que ler pode-nos dar respostas. Ou às vezes não, outras vezes não dá. Acho que é o último livro que eu li, sim. O último livro que eu li para o Reading Fairy Tales foi também um de não ficção, que se chama The Hard Facts of the Grimm's Fairy Tales. Eu li a edição expandida, portanto, uma edição mais recente, ao contrário do outro livro que eu me queixei que devia ter lido a edição mais recente, da Maria Tatar. Portanto, o que eu acabei por fazer foi substituir. Eu tinha um outro livro dela na minha TBR, que era o Enchanted Hunters, The Powers of Stories in Childhood, que eu achei que seria muito. Que poderia ser muito similar ao outro livro que eu já tinha lido, e por isso mesmo decidi não ler já de seguida, para não confundir os dois livros. E, portanto, ir para um outro livro da autora. Tenho vários livros da autora que gostava de ler, ahm, mas acabei por escolher este, porque eu achei que iria entrar em conversa com outros livros que eu tenho lido sobre contos de fadas. Este foca-se muito sobre os contos dos irmãos Grimm, e através da psicoanálise, folclore, contexto histórico, a autora vai abordar vários aspectos das histórias deles. E, portanto, é algo interessante. Obviamente que há coisas que serão mais interessantes para o propósito que eu estou a ler estes livros, do que outros. Há outros que me podem passar completamente ao lado, porque eu não tive psicoanálise. Eu há muita coisa nessa área, por exemplo, que eu desconheço. Da mesma maneira que folclore, sei algumas coisas daquilo que tenho lido, mas também não é a minha área. Posso achar curioso e querer saber mais, mas em termos de teorias e de nomes de pessoas que foram importantes para as áreas, eu não conheço. Vou conhecendo algumas coisas por aquilo que vou lendo, mas há coisas que me passam completamente ao lado. No entanto, foi uma leitura interessante, e quero ler mais coisas da autora. Algumas tenho nas minhas estantes, outras poderão estar a caminho das estantes. Depois, para algo completamente diferente, li 2 livros de ficção científica, portanto, reli Hyperion e, reli o The Fall of Hyperion. Já não me recordava se eu já tinha lido o The Fall of Hyperion. Na verdade, eu já tinha lido os 2 livros em 2019, provavelmente para algum Sci-Fi Challenge. Eu sei que o Hyperion, ao contrário, é este. O Hyperion eu já tinha lido e relido. Eu tinha lido uma vez e relido. Em 2021 tinha regressado, com a intenção de chegar aos restantes livros, porque Hyperion Cantos são 4 livros, apesar de poderem ser, pode-se considerar que são duas duologias, portanto, Hyperion e The Fall of Hyperion, Endymion e The Rise of Endymion. Como recentemente adquiri os audiobooks dos 4 livros, achei que era um bom incentivo para regressar aos livros e ver se, entretanto, acabava de os ler. A minha experiência de leitura desta vez com Hyperion e com The Fall of Hyperion foi que Hyperion ainda me recordo de muita coisa. Posso deixar depois na descrição o link para ambos os vídeos que eu fiz sobre cada um dos livros. Hyperion tem uma coisa que eu gostei bastante e que continuo a gostar, que é, ele tem uma estrutura que é inspirada nos contos da Cantuária do Chaucer. E, portanto, ao longo do livro, que são estes post-itzinhos que eu tenho aqui, nós temos as histórias de várias personagens. Começamos com Priest's Tale, The Man Who Cried God. Seguimos depois para The Soldier's Tale, The War Lovers, The Poet's Tale, Hyperion Cantos, The Scholar's Tale, The Riverlet's Taste is Bitter, The Detective's Tale, The Long Goodbye e por último, The Consul's Tale, Remembering City.
E o que é que acontece? Como temos estas histórias, cada uma destas histórias tem um tipo de narrativa diferente, com referências diferentes. Há muitas referências literárias algumas delas ainda hoje não as descobri porque não fazem parte daquilo que eu conheço de literatura. Portanto, é uma das coisas que eu adorei que adorei e continuo a adorar no Hyperion. Já é a terceira vez que eu leio este livro, portanto, é porque gostei bastante. No entanto, esta vez a leitura foi um bocadinho mais aborrecida, porque eu ainda me lembrava de muita coisa. O problema foi quando eu cheguei ao The Fall of Hyperion. Se eu tinha deixado o Hyperion ligeiramente aborrecido, porque me lembrar demasiadas coisas, isso às vezes acontece. The Fall of Hyperion correu muito bem, porque primeiro havia coisas que aconteciam neste livro que eu achava que aconteciam em Hyperion. Não. Eu, a primeira vez que li o The Fall of Hyperion, tinha ficado um bocadinho de pé atrás, apesar de eu, antes de começar a ler os livros, já sabia isso. O tipo de narrativa modifica-se, torna-se algo que é mais normal nos livros de ficção científica. O tipo de narrativa que nós estamos habituados na maior parte dos livros, em que não tens as personagens, cada uma a contar a sua história, que é o caso do Hyperion. E como eu tinha gostado tanto disso em Hyperion, tinha funcionado muito bem. Quando eu comecei a The Fall of Hyperion, fiquei, ok, não, não. hum. No entanto, eu cheguei ao final do livro e gostei imenso das reviravoltas que a história deu. Algumas delas eu não estava à espera delas. Foi bom, aliás. Eu, a qualquer um dos livros eu dei 5 estrelas e mantive essas pontuações depois destas releituras. Este gostei muito mais porque havia coisas que eu achava que ainda eram do primeiro livro e afinal eram só deste. E achei que a história, mesmo agora quando regressei à história, que ela continuou a fazer sentido. E foi uma experiência que eu gostei muito, muito mais. Portanto, dois já estão, só me falta seguir para Endymion. Se calhar vou guardar para o Sophia Challenge. Famous last words, right? Right. Depois li um picture book. Eu não sei como é que se diz picture book em português. Um livro ilustrado? Talvez. Chama-se Invisible Things. É do Andy G. Pizza e Sophie Miller. E é um livro sobre sentir coisas e usar a imaginação e também maneiras gráficas de demonstrar coisas invisíveis. Desde coisas como medo, alegria, gratitude, sonhos. Está muito interessante o livro. Gostei bastante de o ler. Continuei a ler um manga que eu já falei no mês passado, que é o Cherry Magic, li o volume 5. Estou na mesma a gostar deste mangá, não me vou perder muito a falar sobre ele, porque lá está, é a continuação de algo que eu já estou a ler. Estou ansiosíssima para que saia o sexto. Mas tenho muito que esperar, porque isto é assim, no Japão deve estar a sair o 12º ou o 13º, portanto é algo que ainda está a sair. Em inglês está a sair o 11º. Em Espanha estamos a chegar ao sexto. Eu estou a ler a versão espanhola, portanto tenho muito que amargar ainda para saber mais. Quer dizer, mas como eu já disse, eu já vi a série, não, sim, já vi a série japonesa que tinha continuação de um filme. Existe uma versão tailandesa que eu ainda estou a ver, estou mais ou menos a meio, e que qualquer uma delas seguem a banda desenhada no mangá. É uma coisa, mas é algo para ir acompanhar-nos com calma. Se houver alteração na luz, estou a gravar umas horas mais tarde do que gravei a parte inicial deste vídeo. Mas é assim, a pessoa grava quando pode. Os restantes livros foram todos lidos em formato e-book e foram todos romances contemporâneos. Porque fevereiro foi um mês em que eu tive engripada e quando recuperei, eh, deu-me para ler romance contemporâneo, coisa que eu já não fazia há muito tempo. E portanto, sim, é um bocadinho diferente do que algumas coisas que eu costumo ler, sem ser diferente. Vamos começar então pela primeira série, porque ainda por cima depois eu meti-me em várias séries. Não, 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 não podia ter lido livros que não tinham continuação. Não, eu fui ler livros que tinham continuação. Quer dizer, não é necessariamente continuação, o problema é que. Enfim, eu já explico melhor. O primeiro livro que eu li foi Spoiler Alert, da Olivia Dade, e é o primeiro livro de uma trilogia que se chama Spoiler Alert. Eu já não me recordo como é que eu cheguei a este livro.
mas eu estava muito bem no Goodreads as opiniões deste livro e encontrei lá a opinião da Ana, da Phoenix Flight, e pensei assim, e realmente, eu lembro-me de ela dizer qualquer coisa deste género. A review era boa, pelo menos era favorável. E eu fui ler o livro e gostei bastante. Spoiler alert, lá está, um romance contemporâneo, em que temos uma personagem principal plus size, que, e é um livro, por acaso é um livro que tem uma parte muito engraçada que, para além de ser um romance, em que não estamos com adolescentes ou jovens adultos, temos personagens que têm 30 e alguns anos. São personagens que já têm uma carreira, são personagens que, em ambos os casos, por acaso, ambas as personagens, fazem parte de um fandom. E isso é uma parte muito importante da vida deles. E é engraçado porque não é. Foge um bocadinho não é que eu leio muitos romances, porque não leio. E uma parte dos romances contemporâneos que eu tenho lido, são todos da mesma autora. Portanto. E eu acho que a maioria deles também. Eu também já li quase a obra toda da autora. Mas pronto, a senhora, não sei quando é que ela começou a escrever, mas há muitos livros que são final dos anos 80, se calhar, anos 90, inícios dos anos 2000, e parecendo que não, isso está um bocadinho presente não só nas temáticas que são abordadas, mas noutras coisas também. E portanto foi interessante ler algo escrito nos últimos. Não me recordo que ano é que é este livro, mas sei, menos dos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos. É muito interessante, não só a representatividade que tem, mas algum do cuidado que existe, a retratar os personagens. Portanto, eu li o primeiro livro desta trilogia e tive logo que ir ler o segundo porque ahm, a autora soube pôr as coisas de maneira a eu ficar curiosa com os personagens, porque as personagens que aparecem no segundo aparecem no primeiro, porque há ali uma parte em que ambas as histórias estão a acontecer ao mesmo tempo. Obviamente, no primeiro livro dão mais destaque a uma, na segunda dão mais destaque a outra. E eu tinha que saber o que é que ia acontecer, e, portanto, li o segundo que se chama All the Fields. E os restantes livros, eu li mais um livro desta autora e depois li outros dois livros que são de outras autoras. No caso da Olivia Dade, não notei tanto, mas nos outros dois apesar de eu ter gostado dos livros, eu não quero dizer que são críticas, mas acabam por ser críticas. São coisas que eu senti falta no livro. Mas já lá vou. Eu não me vou esquecer daquilo que vou dizer. No caso spoiler alert, temos um ator, personagem que escreve fanfiction. Eu cá em Portugal, eu não, assim, fanfiction nunca foi uma cena que eu tenha acompanhado muito. Passo muito tempo online, vejo muita coisa, mas nunca me perdi na fanfiction. Acho muito interessante haver toda uma geração próxima da minha idade que teve o seu momento em que escreveu ou leu fanfiction. Há pessoas que ainda continuam. E é mais interessante ainda, não sei se é bom ou não, ainda estou a ponderar, tenho que ler alguns desses livros, se calhar, para tirar as minhas próprias conclusões. Há uma série de pessoas que neste momento estão a ver as suas fanfics a ser publicadas em livro. Não na mesma maneira, porque obviamente elas não têm direitos sobre aquelas personagens, mas modificando aqui e ali, acabam por ter pronto, uma fanfiction publicada. Que não deixa de ser interessante. Eu acho que fanfiction pode ser uma ótima maneira para uma pessoa que está a aprender a escrever ou que está a querer partilhar com os outros algo que gosta. Acho que essa parte é muito, muito interessante. E o facto das pessoas encontrarem comunidades, sítios onde podem falar de coisas que gostam online e falar destas coisas é muito fixe. É muito fixe. É uma das coisas boas da internet. Foi interessante ver isso retratado no livro. No segundo livro já não é tão importante. Temos na mesma um ator, mas é um ator que tem, e eu esqueci-me sempre como é que se diz isto em português, ADHD, portanto ele tem déficit de atenção e hiperatividade, que para um trabalho de ator é interessante. Assim, qualquer um destes
Aliás, nestes 5 livros, têm todos algumas representatividade interessantes. Nem todas eu vou dizer que são 100% a 100%, mas não deixa de ser interessante haver livros contemporâneos, onde se começa a normalizar coisas que deveriam ser normais. Uma pessoa ter uma pessoa com hiperatividade, uma protagonista que ah, está em burnout, personagens gordas. Essas pessoas existem, portanto, já deveriam, a normalização já devia ser algo normal, passando a redundância. Depois, o livro que eu mais gostei de ler da Olivia Dade foi um livro que saiu em fevereiro. E é o primeiro de uma trilogia e eu vou estar atenta porque eu vou querer ler pelo menos o seguinte. O livro chama-se At First Spite e a trilogia chama-se Arlet's Bay. Arlet's Bay é o local, faz assim uns trocadilhos de linguagem bastante interessantes. At First Spite tem uma parte de cómico, porque o personagem principal comprou uma casa entre o ex-noivo e o irmão do ex-noivo, que foi quem fez com que o noivado acabasse. Portanto, é assim, digamos, uma situação complicada. Ela deixou o emprego que tinha, tem que se desenrascar e, portanto, faz assim umas situações muito engraçadas. Para juntar isto, para além disto, temos situações muito cómicas onde um dos trabalhos que a personagem principal está a fazer, ela vai trabalhar para uma padaria. Padaria não seria bem o mais indicado, porque eles não estavam a fazer pão, eles estavam a fazer bolos. Agora está-me a falhar o nome. E o horário dela era o de abertura. E temos uma cena muito gira que vai ser uma das personagens do próximo livro. Do patrão dela que está a fazer a massa das coisas que eles vendem e está a ouvir audiobooks aos altos berros, mas de Monster erótica. Não tenho justificação. Mais para a frente, numa situação em que a personagem principal quer irritar o irmão do ex-noivo, ela mete Monster erótica em altos berros. Toda a gente do, do bairro ouve. O mais engraçado é que as pessoas começam a gostar. Portanto, existe uma hora em que ela mete sempre aqueles livros a dar e as pessoas estão a ouvir. E estão interessadas em ouvir. É tudo assim umas situações muito engraçadas. Mas o livro não é só coisas engraçadas, também tem algumas partes bastante sérias. Tem uma representação muito, muito, muito interessante de depressão, que eu gostei bastante de ler. E é isto. Vou. Fiquei com curiosidade em acompanhar os livros da Olivia Dade. E no caso dos livros dela, aquilo que eu vou criticar os livros seguintes, não senti tanto. Depois li dois outros livros, que são. Eu comecei outras duas séries de outras autoras. O Everything for You, da Chloe Liz, que é o quinto livro dos Bergman Brothers. Sim, começar uma série pelo quinto livro é um bocado estúpido, mas não há problema. Não há assim tantos spoilers quanto isso. A pessoa, a partir de quando vai ler este tipo de romance, já sabe que no final todos vivem felizes para sempre, não é? Portanto, é- 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 eu escolhi este livro porque achei que podia ser interessante. No caso do Everything for You, é a relação entre um jogador de futebol, e não é futebol americano, estamos a falar de soccer, portanto, o nosso futebol. Aliás, dois jogadores de futebol, com uma diferença de 10 anos entre si. Um deles é uma grande estrela, o outro é uma estrela em ascensão. Nos Estados Unidos. O futebol nos Estados Unidos é muito estranho, mas pronto. Tem alguma representatividade de dor crónica, que foi interessante de ler. E a outra personagem, ansiedade. Ansiedade extrema mesmo. Eu gostei de ler este livro, mas precisava de mais descrições de coisas. Ahm, Porquê? O que eu, neste livro e no próximo, que ler, posso dizer já o título. O outro livro a autora mesmo diz que é um livro de fluff, ou seja, é um livro que é para entreter. Tem coisas que não é suposto serem realistas. Tem alguma parte, tem algum humor. Tem um bocadinho de smut a mais para mim. Ou pelo menos eu achei que estava demais.
enfim, gostos. Todos estes livros têm, mas alguns pareceu mais natural do que outros. Portanto, o outro livro é o The Cock Down the Block, da Amy Award. Esqueci o nome dela. Sim, o próprio título dá para perceber algum do humor do livro. Foi divertido de ler, mas para mim ambos estes dois livros, que são de séries diferentes, têm um problema de... Não é um problema, quer dizer, eu gostei de os ler na mesma. Basicamente, as personagens que são desenvolvidas são as duas personagens principais. Ambos os livros são contados por dois pontos de vista. E o resto das personagens são paisagem. Elas existem em relação às personagens principais e pouco mais são desenvolvidas para além daquilo que podem ajudar ao desenvolver da relação das personagens principais. Estou a exigir mais do romance contemporâneo. Se calhar estou, não sei. O que eu também, outra coisa que senti falta em ambos os livros é a descrição. Descrição de coisas, de ambientes, do mundo, apesar de ambos supostamente serem o nosso mundo, mas não sei, eu senti que faltava mais descrição. Portanto, eu percebo porque é que há muita gente a ler este tipo de livros. São livros que entretêm, são fáceis de ler, são rápidos de ler. Mas depois, em termos de personagens, elas são descritas apenas em relação a um com o outro, ou as coisas são apenas desenvolvidas até só com aquele propósito. Em algum dos casos não era preciso ir muito mais longe, era só um bocadinho assim. Acho que tornava o livro mais rico. Mas isto é a minha experiência, que vale o que vale. Que é nada. Mas pronto. E pronto, foram estes livros que eu li em fevereiro. Não foi tantos livros como no mês anterior, mas tive algumas leituras interessantes. Se tivesse que destacar uma melhor leitura, sem contar com o livro favorito do mês, sem contar com releituras, difícil. Não, não é difícil. O livro que eu mais gostei de ler foi o At First Sight, da Olivia Dade. Se contar com releituras, o The Fall of Hyperion, do Dan Simmons, estaria também nessa categoria. E apesar de eu ter adorado do Blue Salt Road, não vai ser pelo menos nesta fase, não vai ser um livro que vai ficar comigo, como o da Olivia Dade ficou. Deixei um livro da minha TBR que ficou por terminar, mas que eu espero retomar a sua leitura brevemente, que foi o The Snow Queen, de Joan D. Vinge. É um livro de ficção científica, e que tem uma certa inspiração em contos tradicionais. Tinha sido perfeito para ler durante o Reading Fairy Tales, mas infelizmente não terminei. Pode ser que nos próximos meses regresse a este livro. Conheci algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam nos comentários e até o próximo vídeo.